Olá a todos, meu nome é Henrique, eu estou no oitavo período do curso de História da Univale e sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula sobre a ditadura no Uruguai. Nosso objeto de conhecimento é as experiências ditatoriais na América Latina e a nossa habilidade de escrever e analisar as experiências ditatoriais na América Latina, seus procedimentos e vínculos com o poder em nível nacional e internacional, e a atuação de movimentos de contestação às ditaduras. Então, antes de começarmos a falar sobre a ditadura no Uruguai, vamos relembrar o que é uma ditadura. Bom, uma ditadura ela é uma forma de governo e também um regime político. Algumas das características gerais que nós podemos encontrar na grande maioria das ditaduras é o cerceamento dos direitos políticos individuais, as pessoas perdem seus direitos, utilização da força do Estado contra sua própria população, ou seja, o governo usa de todo o seu poder para se manter no poder, e o fortalecimento do poder executivo em detrimento dos outros poderes. Poder executivo, aquele da figura do presidente. Então, o presidente vai ter mais poder do que ele deveria ter. Outra característica que vale a pena sempre ressaltar é a da censura. Na América Latina, a censura teve grande participação em todas as ditaduras. E cada ditadura possui suas características específicas. Nem toda ditadura é igual uma à outra. E antes ainda, vamos relembrar um pouquinho do contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo durante o período das ditaduras na América Latina? A Guerra Fria. O mundo estava dividido em duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, e ambos disputavam para ver quem conseguiria controle global, quem conseguiria se propagar por todo o mundo. Nas ditaduras na América Latina, a Guerra Fria ela tem grande importância porque as ditaduras vão ser o conflito direto entre as ideias socialistas e as ideias capitalistas. Lembrando, as ideias capitalistas defendidas pelos Estados Unidos e as ideias socialistas defendidas pela União Soviética. Agora sim, vamos falar sobre a ditadura no Uruguai. Ela teve início através de um golpe militar em 1973. E ela teve 12 anos de duração. E esse golpe militar, ele partiu do próprio presidente eleito, que foi Juan Maria Bordaberry, que ele foi o primeiro presidente da ditadura e que ele participou diretamente do golpe. Ele já era presidente antes e ele concordou em dar um golpe de Estado. Ele perdeu parte do poder dele, porque o poder passou para os militares, mas ele continuou sendo uma pessoa importante dentro do governo. E a ditadura no Uruguai, ela foi uma ditadura cívico-militar. A população também teve participação na ditadura. E qual foi a justificativa para se iniciar a ditadura no Uruguai, para se dar um golpe de Estado? Foi a ideia da defesa da segurança nacional. O governo uruguaio se sentia ameaçado. Por quem? Pelos tupamaros. Quem foram os tupamaros? Os tupamaros, para uns, eles eram guerrilheiros e para outros revolucionários, dependendo da perspectiva. E eles eram um grupo do Uruguai. Eles foram fundados em 1961 e são considerados o mais efetivo grupo da América Latina, a mais efetiva guerrilha da América Latina ou a mais efetiva grupo revolucionário da América Latina. E eles eram considerados uma guerrilha urbana. Seus ataques eles eram dentro das cidades. E eles consistiam em ataque a bancos, clubes, empresas e demais negócios. E seu objetivo, de acordo com eles, era distribuir o dinheiro roubado com as pessoas pobres de Montevideo, a capital uruguaia. Durante a ditadura do Uruguai, existiam algumas características bem próprias a ela. Uma delas é a política de reféns que o governo uruguaio adquiriu. Os prisioneiros do movimento Tupamaros e outros presos políticos do Uruguai, eles eram feitos de reféns pelo governo militar. Assim, as outras células, os outros movimentos sociais, seja de guerrilheiros ou até de antigoverno, eles se sentiriam ameaçados e eles não agiriam mais, nem dentro do Uruguai, nem fora dele. E os presos, eles eram torturados de maneira física e psicológica. A ditadura no Uruguai teve um elevadíssimo número de tortura dentro da América Latina. E um dos exemplos de preso feito refém pelo governo foi de José Mujica,
Ele ficou preso em regime solitário durante 12 anos e, em 2010, ele foi eleito presidente do Uruguai. E aqui eu deixo a recomendação de um filme para vocês. O nome do filme é Uma Noite de 12 Anos. Ele conta a história de José Mujica e outros 2 membros do movimento Tupamaro, que são feitos de reféns pelo governo militar uruguaio. O filme mostra um pouco do cotidiano deles, das torturas e como o governo lidava com seus prisioneiros políticos. Esse filme está disponível na Netflix. Fica aqui a recomendação dele. A sinopse está ao lado, caso vocês queiram ler. Agora eu vou deixar para vocês um trechinho de um documentário que fala um pouquinho sobre a ditadura no Uruguai. Quem vai falar é o escritor Eduardo Galeano. Eu não quero identificar meu país com uma imensa câmara de torturas, como foi o Uruguai naqueles anos. Na verdade, a proporção de desaparecidos, por exemplo, na Argentina, foi muito maior do que no Uruguai. O roubo de bebês, de nenés, também foi muito maior na Argentina do que no Uruguai. E até os mortos que caíram fuzilados no Chile também foram bem mais do que no Uruguai. Mas o Uruguai foi o campeão sul-americano da tortura. Esse país chegou até a maior proporção, a proporção mais alta de torturados de toda a América do Sul. O golpe militar de 1973 abriu as portas para esses tempos de trevas. Mais uma vez, o regime militar brasileiro era cúmplice no assalto à normalidade constitucional de um vizinho e no banho de sangue. No diminuto e pacato país, com seus 3 milhões de habitantes, o terror se propagou como fogo. Sobre a redemocratização e alguns números da ditadura. Bom, a ditadura no Uruguai, ela termina em 1985. Ela não havia apoio popular, ou seja, a população não estava satisfeita com a ditadura, tanto que foi feito até um plebiscito, uma votação popular para as pessoas decidirem sobre o futuro do país. E, para surpresa dos militares, a população votou contra a ditadura, o que foi um dos motivos da ditadura ter fim. Estimam-se mais de 200 desaparecidos e cerca de 100 mortos nas prisões uruguaias. Bom, espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem bem e até nossa próxima aula. Deixar vocês com nossas referências e até mais.